Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de eletrônica em 24 horas. Nessa aula, a aula 2, sobre amplificador operacional, vamos apresentar o amplificador inversor, que é um dos dois circuitos básicos do amplificador operacional, das aplicações com amplificador operacional. O amplificador inversor tem esse nome porque a tensão na saída dele está invertida em relação à tensão de entrada de 180 graus. A primeira característica do circuito é que tem realimentação. Na realidade, todo circuito onde aparece a palavra amplificador tem realimentação negativa, porque existe a realimentação positiva, que é usada na construção dos osciladores. Então vamos ver como que é o circuito. Antes, a segunda característica, como a gente já disse, a tensão de entrada é aplicada na entrada inversora, a entrada menos, portanto a tensão de saída estará defasada de 180 graus em relação à de entrada. Daí o nome. Esse é o circuito. Então, tensão de entrada VE, tensão de saída, amplificador operacional, e observe que existe uma realimentação. O que é realimentação? Uma conexão entre a saída e a entrada, sendo que essa realimentação é feita através deste resistor R2 para a entrada inversora. Sempre a realimentação é para a entrada inversora. Isso caracteriza realimentação negativa. Aqui nós estamos indicando algumas correntes, I1, I2, II, que é a corrente na entrada do AO, e aqui o mesmo amplificador alimentado por uma tensão alternada senoidal. Vamos à análise do circuito. Ganho com realimentação. O ganho com realimentação é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Tá? Para obter esse ganho, algumas considerações. Primeiro, vou considerar que o AO é ideal. Isto é, o ganho de malha aberta, que é a relação VS-VI, isso é infinito. Ou VI, que é VS dividido por AV, portanto, é aproximadamente zero. Então, VI será muito pequeno. Caso ideal, VI igual a zero. Portanto, a gente diz que aqui na entrada tem um curto-circuito. Quer dizer, essa tensão é zero entre esse terminal menos e esse terminal mais. Como não é uma conexão de verdade física, a gente diz que esse curto-circuito é virtual. Tá? Também vamos considerar que a impedância de entrada entre a entrada menos e a entrada mais é infinita, muito alta. Portanto, essas duas correntes são nulas. Na prática, de verdade, essa corrente aqui é da ordem de 50, 80 nanoamperes. Mas, se as correntes externas forem da ordem de miliampere, então eu posso dizer que I2 é igual a I1. Em outras palavras, esta corrente é muito pequena, é praticamente zero. Se você comparar, por exemplo, 1 miliampere com 50 nanoampere, então praticamente eu posso considerar 50 nanoampere como sendo zero, quando comparado com 1 miliampere. Então vamos lá. Então, mais uma vez, como a corrente na entrada é zero, então eu posso dizer que I1 é igual a I2. E VI também é zero. Então eu posso dizer que essa tensão VE está aplicada em cima do R1. Observe, né, esse ponto, que é esse, tem o mesmo potencial que esse. Então se eu colocar um voltímetro aqui ou aqui, eu vou medir a mesma tensão. Então aqui eu tenho uma tensão que é R1 vezes I1, e é o VE. Também, considerando VI igual a zero, a tensão no R2 é
menos R2 vezes I2. Por que o sinal de menos? Porque observe a orientação do VS em relação a I2. Então, dá ali o sinal de menos. A tensão de saída é essa, que é essa. Portanto, a relação entre VS e VE, que a gente chama de ganho de tensão com realimentação, é menos R2 I2, que é o VS, dividido por R1 vezes 1. Como 1 é igual a I2, cancela. Portanto, o ganho desse circuito é menos R2 dividido por R1. Então, é um ganho estabilizado. Isso é muito importante. Entre aspas, não depende do AO. Tá? Quer dizer, se eu trocar esse AO por outro com o mesmo nome, o ganho continua a ser dado pela relação R2-R1. Esse sinal de menos significa que a tensão de saída está defasada de 180 graus em relação à tensão de entrada. Se for um sinal senoidal, vamos já ver. Então, como aqui é o pico positivo, aqui é o pico negativo. Se for uma tensão de entrada contínua, se a entrada é positiva, a saída é negativa. Ou, se a entrada é negativa, a saída é positiva. Vamos já ver um exemplo. Exemplo. Dado o circuito, determinar o ganho VS por VE. Faltou aqui o E do VE, tá? Então, VE é uma tensão senoidal. Portanto, aqui na saída, também vamos ter uma tensão senoidal, que vai ser o quê? O ganho multiplicado por VE. Aqui temos a alimentação, uma alimentação dita simétrica, né? São duas fontes, uma fonte positiva, né? Tem o terminal adequado aqui e uma fonte negativa. Veja que elas são de mesmo valor, tá? Ok, vamos então analisar o circuito. Como o ganho de tensão VS por VE é dado pela relação R2-R1, como o R2 é 5K e o R1 é 1K, então o ganho vale menos 5. O que significa dizer isso? Que a tensão de saída é 5 vezes maior que a tensão de entrada, porém com fase contrária, fase invertida. Tá ok? Isso significa esse menos. Então, quando aqui é uma tensão de 1 volt de pico, tá? A saída vai ser menos 5 volts, também de pico, só que com fase invertida. Em outras palavras, a tensão de saída terá 5 volts de pico, porém defasada de 180 graus em relação à entrada. Ok? Aqui, então, nós temos o gráfico. Em verde, a tensão de saída, olha, 5 volts de pico, ó, tá vendo? 5 volts de pico. Em azul, a tensão de entrada. Tem quanto? 1 volt de pico, ó, tá? Isso aqui é 1 volt. Quando aqui a saída é máxima positiva, aqui a entrada é máxima negativa. É isso que significa dizer que o ganho é menos 5. Aqui a gente pode dar uma olhadinha aqui temos um arquivo aqui, Multisim, né? A gente fez essa simulação usando o Multisim Live. Dá uma olhada no site, Eletrônica 24 horas, que lá tem até um rápido curso do Multisim Live. Então, estou abrindo, porque esse arquivo está na nuvem, tá? Para quem não conhece, Multisim é um produto da National Instruments. Então, nós temos aqui o mesmo circuito, tá vendo? Então, aqui tem uma tensão senoidal, que você pode configurar aqui, ó, tá vendo? Tem 1 volt de pico, você podia colocar valor eficaz aqui, ó. No caso, valor de pico. Tem frequência 1 kHz, tá? Você pode ajustar a frequência. A fase de entrada é 0, tá? E aqui, então, eu coloco não-voltímetros. Nessa versão gratuita do Multisim, ele tem para medir tensão e corrente, o que é chamado de probe. Probe de tensão para medir tensão e probe de corrente para medir corrente. No caso, eu estou querendo saber tensão de entrada. Olha, eu configuro aqui desse jeito, tá? Se você tirar aqui, ó, você só vai ver, você não vai ver a forma de onda, tá? Tem que colocar aqui periódico para poder ver. Muito bem, então, existem várias análises que a gente pode utilizar, mas para ver forma de onda, basicamente é a análise iterativa e transiente. A análise iterativa corresponde ao osciloscópio, né? Quer dizer, eu vou ver as formas de onda muito parecido com o osciloscópio.
Então eu vou iniciar a simulação e vou ver as duas formas de onda, que só tem 2 probes, tá vendo? Aqui abrindo o gráfico. Aqui eu posso até ler os valores, né? Entrada, valor de pico a pico, 1.9992, né? Valor eficaz, 707 mV, 0,7, frequência, valor médio dá 0 aqui, ó. Tensão de saída aqui, 9.9999, 10 volts de pico a pico. Valor eficaz, valor médio que é 0 e a frequência. Mas eu quero ver a forma de onda, ó. Pronto, aquela forma de onda que a gente já mostrou. E aqui essa tela é exatamente como se fosse a tela do osciloscópio. Você pode configurar tanto o eixo horizontal como o eixo vertical. O eixo horizontal, que é tempo, você pode, aqui ó, tá vendo? Por mais ciclos ou menos ciclos, aquilo que lhe interessar mais, tá bom? E aí a escala vertical, que seria volts por divisão lá no osciloscópio, você pode configurar aqui assim, ó. O mínimo valor, por exemplo, eu quero menos 5 volts. O maior valor, eu quero mais 5 volts. Então, configurei agora o quê? O eixo vertical. Fica a teu critério. De qualquer forma, nós temos aqui as duas tensões, tá? O circuito é chamado amplificador inversor, então amplificou de 5 vezes e inverteu a fase. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa aula, ok? Vamos ver um outro exercício, tá? Então, determinar o ganho do circuito, tá? É o mesmo exercício, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o V de entrada no primeiro exercício para 2 volts, 2.4 e 3 e ver o que acontece com a saída, tá certo? Vamos lá então no simulador. Então a gente tem aqui, ó, vamos simular, ó, e se você quiser pode ver ao mesmo tempo o circuito, ó, e a forma de onda, tá vendo? Então a entrada aqui, ó, a entrada aqui é 1 volt. Então vamos aumentar lá para 2.4, né? 2 volts, primeiramente 2 volts. Então é esperado o que na saída? O ganho é 5, 5 vezes 2, 10, tá? Então vamos ver aqui se ele já atualiza. Não, tem que simular de novo, né? Então parar aqui e simular, ó. Óbvio que, então, agora aqui, o que eu vou fazer? Sair da tela do osciloscópio. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e mudar o volts por divisão. Nesse caso, aumentar aqui os valores. Então, por exemplo, eu posso pôr exatamente aqui, menos 10, dá, ó. Aqui, ó. E aqui, ó, mais 10. Clica aqui fora, né? Aqui, ó. Então, a saída é 10 volts, né? Menos 10 volts. Quando o quê? Quando a entrada aqui é 2. Então, o ganho é menos 5 vezes 2, 10. Vamos aumentar mais ainda aqui, ó, para 2.4, ó. 2.4 volts. Eu acho que ele não vai atualizar. Não. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e simular novamente. Então vejam que, como eu não mudei a escala, eu preciso mudar o volts por divisão, saiu, né? Então vamos chegar aqui, por exemplo, colocar menos 15, né? Ó, menos 15, é o valor mínimo, e mais 15, ó, tá? Ok. Então esse valor aqui máximo é em torno de 12 volts, tá vendo? 11.9. O valor mínimo também, ó, menos 11.9. Isso aqui é a máxima saída que a gente pode ter, que é determinada pela fonte de alimentação, que é 12 e menos 12, tá? Então a máxima saída é essa. Se eu tentar aumentar, como foi pedido lá, para 3 volts a entrada, então eu venho aqui, ó, vamos por 3 volts aqui, ó, 3 volts. Pronto, e vamos simular de novo. Olha o que acontece. Então vamos aqui, ó, em gráfico, olha aqui, ele saturou em 12 volts, não adianta a partir de
entrada igual a 2.4, que resulta exatamente 12 volts na saída, não adianta aumentar mais o valor da tensão de entrada, porque a saída no máximo é 12 volts. Então isso aqui a gente chama de distorção. Era para ter um sinal senoidal na saída, né, de digamos 15 volts, não, mas não tem. Por quê? Porque a alimentação não é suficiente. Então a saída está distorcida, tá? A saída não é mais senoidal, tá ok? Então a máxima tensão de saída positiva eu chamo de saturação positiva. E a mínima negativa sempre em torno do valor da alimentação. Em geral um pouquinho menos, né? Se a alimentação é 15 volts, qual é a saturação? Em torno de mais 15 volts. Menos 15, um pouquinho abaixo de menos 15, 14,8, enfim, próximo de 15, tá bom? Então, quando a entrada varia, tem limite, né? O máximo limite é dado pela alimentação. Aqui, ó, tá? Então, V de entrada igual a 2 volts, saída 10, né? Em módulo, né? Menos 10, né? Se você aumenta para 2.4 vezes 5, saída menos 12. Porém, se eu aumentar a entrada para 3 volts de pico, a saída não vai mais acompanhar. Então eu digo que a saída saturou. A saída do AO, do amplificador operacional, saturou. Tá ok? Então não esquecer, a máxima tensão depende do valor das fontes de alimentação. Se quer obter uma tensão de saída mais alta, o amplificador operacional 741, que é um amplificador muito conhecido, é no máximo 18 volts, mais 18 menos 18. Eu acho que a aplicação militar é mais 22, menos 22. Consultar o datasheet, né? Mais um exercício aqui, ó. Tá aqui, é o mesmo, né? O 2. Bom, então, dado aqui o circuito, né? Tem uma chave agora que escolhe posição A, posição B. Agora a entrada é contínua, né? Aqui tem meio volt, aqui tem menos 1,2, né? Então o ganho continua a ser menos 5, né? Que é dado pela razão entre essa resistência, que é 5K, e essa que é 1K. Então o ganho é menos 5. Então, com a chave na posição 1, a entrada é meio. Então a saída vai ser quanto? O ganho multiplicado pela entrada, menos 2,5. Tá? A gente pode aqui, por exemplo, simular, ó. Então, repetindo, esse arquivo que vocês estão vendo aí está na nuvem. Aconselho a abrir uma conta, não paga nada, né? É só um e-mail, uma senha, né? Multisim Live. Só colocar no Google Multisim Live. Bem, então, nós vamos colocar aqui a chave inicialmente na posição superior, portanto, eu vou alimentar a entrada aqui, ó, o VE vai ser quanto? Meio volt. Então, eu vou simular, ó. Vejam que aqui, ó, o probe, ele está configurado sem o periódico. Não tem necessidade porque a tensão de entrada aqui é contínua. Então vou simular e os probes vão indicar os valores das duas tensões. A de entrada, ó, 500 mV ou meio volt, e a saída 2.5, menos, né? Tá? Quer dizer, se colocar um voltímetro aqui digital, ele vai indicar exatamente isso, menos 2.5. Se a gente mudar a posição da chave, ó, tá, aqui é 1.2, só que negativo. Vezes 5, 5 vezes 2, 10 a 1, 6 volts vai aparecer aqui, ó, na hora que eu mudar aqui a posição da chave, ó. Não deu 6, deu 5.99. Isso é coisa da eletrônica, não se preocupem, tá? Então aqui é 6. Aqui é menos 1.2 e aqui é mais 6. E aí vocês podem brincar aqui, ó. Por exemplo, se eu colocar aqui 3, ó, a gente já sabe o que deve dar, né? Quer dizer, menos 3, né? Ele deve saturar, ó. Opa. Olha aqui, ó. Já foi, ó. Tá vendo? 11.9. Tá? Se eu colocar na outra posição, ó, portanto, aplicar uma tensão positiva, ó. Então aqui é meio, 2,5. Mas se eu aumentar aqui, ó. Vamos lá. Ao invés de meio, vou colocar 4. Olha aqui, ó. O que vai acontecer? Olha aqui. Não adianta, não vai dar 4 vezes 5, 20. Vai dar 11.9.
negativo. Por quê? Porque a entrada aqui é positiva. Não esquecer, amplificador inversor. Tá ok? Vamos parar a simulação, voltar para a aula. Cadê a aula? Aqui, ó. Então, na posição A, é isso que acontece, né? Na posição B, tá? Que é essa situação, o que acontece? A saída vai ser o ganho, que é menos 5, vezes a entrada, que é menos 1,2. Portanto, mais 6 volts. Tá ok? Vamos a mais um exercício, para finalizar então a nossa aula. Então, nós temos aqui, olha, uma aplicação interessantíssima, né? Se alguém perguntar onde usa esse circuito, eu vou dizer, olha, onde tua imaginação permitir. Onde tua imaginação permitir. Então, por exemplo, aqui eu estou usando esse circuito como um ohmímetro de precisão linear. Então, o que a gente tem aqui? Aqui na saída tem um voltímetro, né? Que mede de 0 volts a 10 volts. Máxima tensão que ele mede, 10 volts. Então, um voltímetro analógico. Aqui vejam que é um amplificador inversor, chave na posição A. Você tem aqui o amplificador inversor, onde o ganho é determinado pela relação Rx, que é a resistência a ser medida, né? E 100 ohms. Observe que a tensão aqui de entrada é 1 volt, só que negativa. Portanto, nós vamos ter aqui na saída uma tensão positiva. Vamos fazer somente para a posição A. Vocês fazem para as outras duas posições. Então, considerando o circuito na posição A, o ganho do circuito depende do Rx, e é dado como? O ganho de tensão é menos Rx dividido por 100. Certo ou não? Que é a tensão de saída, indicada pelo voltímetro analógico, dividido por menos 1 volt, porque a entrada é menos 1. Então, vejam que cancela menos com menos, portanto, a tensão de saída vai ser Rx dividido por 100. Para um determinado Rx, tem uma saída. Tá? Por exemplo, se o Rx for 100 ohms, quanto que vale a saída? 1 volt. Se o Rx for 200 ohms, quanto que é a saída? 2 volts. E assim por diante. O que está sendo perguntado é qual é o maior valor permitido. É fácil de ver sem fazer maiores contas, que é 1000 ohms, porque 1000 dividido por 100 dá quanto? Dá 10 volts, que é a máxima tensão que pode ser medida aqui. Não adianta colocar aqui uma resistência maior que 1000, que ele sempre vai indicar aqui o maior valor. Tá certo? O teu voltímetro não mede mais do que 10. Então, quando o Rx é máximo, a saída é máxima, isto é, 10 volts. Portanto, impondo máxima a saída, que é 10 volts, na equação aqui, ó, resulta o valor do Rx, que é 10 volts vezes 100 ohms, 1000 ohms. Então, na posição A, eu posso medir resistência de 0. Veja, quando o Rx é 0, a tensão de saída é 0 também, coincide com 0 de tensão. A máxima resistência aqui é 1000 ohms. Então, eu posso construir uma escala, tá? Quer dizer, eu tenho aqui a escala de tensão, 0, 2, 4, 6, 8, 10 volts. Aqui, ó, a escala de tensão. Mas associada a cada tensão, quando a gente está na posição A, tem uma resistência. Se o Rx for 0, quanto que vale a tensão? 0 volts. Se o Rx for 200 é a mesma coisa que 0,2K, tá certo ou não? Então aqui é quiloohms. 200 dividido por 100, 2. Vezes menos 1, menos 2. Mais 2, né? Porque inverte. Então, aqui eu tenho para 0,2K é 2 volts, para 0,4, 4, para 1K, 10 volts. E aí vocês façam a mesma coisa para chave na posição B, chave na posição C. É fácil de ver que na posição B, como essa resistência aqui é 10 vezes maior que essa, aqui é 100, aqui é 1000, então eu vou precisar aqui para atingir os 10 volts de uma resistência 10 vezes maior, porque 10K dividido por 1K dá 10. Então as escalas, o fim de escala para cada posição, posição B, 10K, de 0 a 10K. Posição C, 100K. Tá bom? Beleza, gente? Então, olha, tentem compreender de novo, vendo o vídeo quantas vezes quiserem. Vamos finalizar a nossa aula
dessa primeira configuração, que é chamada inversor comum. A próxima aula vai ser o não inversor. Até lá, portanto.